Amados, gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 40, amém? Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 40. João 11, 40. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Amém? Amém ou não amém? Então vamos lá. Amém? Sei não, hein? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. João capítulo 11, versículo 40. Então disse-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nessa manhã, quero orar ao Senhor mais uma vez, ó Pai, pedir, meu Deus, que o Senhor possa transmitir essa mensagem nessa manhã aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, trazer a direção, ó Deus, reativar propósitos dentro de nós, ó Deus, reativar sonhos, projetos, ó Deus, em cenários, ó Deus, que estão impossíveis aos olhos humanos, em cenários, ó Deus, aonde não há respostas, em cenários, ó Deus, aonde não há esperança, Senhor, em cenários, ó Deus, aonde, meu Deus, as pessoas já não veem, Deus, a luz no fim do túnel, ó Deus. Que nessa manhã o Senhor possa trazer, ó Deus, a Tua palavra, possa gerar em nós o ânimo que nós precisamos, e possa gerar em nós a força que nós precisamos, ó Pai, e possa gerar em nós, ó Pai, a verdade que nós precisamos ouvir, ó Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, a palavra do Senhor nessa manhã traz como tema, queridos, crendo para ver a glória de Deus. Amém? Crendo para ver a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a manifestação, é a revelação, é a intervenção de Deus na nossa vida, em cenários da nossa vida. E a palavra do Senhor, quando Jesus ele dirige essa palavra a Maria, o cenário é o cenário da ressurreição de Lázaro, o cenário de uma família, queridos, de uma família que passou por um grande problema, que passou por uma grande dificuldade, que passou por um cenário de morte naquela família, que foi do seu irmão Lázaro. Lázaro adoece, e junto com a enfermidade de Lázaro, veio o que? A morte de Lázaro. Isso me ensina algumas coisas, é que tudo na vida há começos, há princípios, há alguns sinais que vão aparecer na nossa vida, que aquilo vai terminar em algo, seja bom ou seja ruim. Os sinais vão aparecer na nossa vida. Mas a questão é o que nós estamos fazendo diante dos cenários que nós estamos vendo, diante da situação a qual nós estamos vendo. Nessa família, era uma família que tinha como amigo Jesus. Jesus estava no centro daquela família. Eu quero te dizer nessa manhã que não faltou... Fernanda, só um pouquinho de retorno aqui para mim, que eu vou falar um pouco mais baixo, porque a garganta ela não está muito boa. Muitas vezes, queridos, nós achamos... Nós temos um sentimento que nós somos imunes a tudo. Que nada vai acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós somos traídos pela nossa autoconfiança. Muitas vezes nós somos pessoas excelentes naquilo que nós fazemos. Talvez você é um profissional excelente. Talvez você fale, pastor, eu sou um bom pintor, eu sou um bom marceneiro,
Eu sou um bom soldador, eu sou um bom ferramenteiro. Eu sou um bom técnico de segurança. Eu sou um bom professor. Eu sou um bom empresário. Eu sou um bom marido. Você é uma boa esposa. Você é um bom filho, uma boa filha. E talvez você se sente seguro nesse ambiente. Talvez esse ambiente te traz comodidade. Talvez você é uma pessoa centrada financeiramente, equilibrada. Talvez você é uma pessoa que faz as coisas tudo planejado, tudo direitinho. Você é uma pessoa extremamente capacitada. Mas eu quero te dizer que os problemas, eles não deixam de acontecer. Os problemas acontecem na nossa vida. Talvez você olhe para a sua vida e fale, eu estou bem casado, pastor. Estou bem casada. Talvez o filho está seguro dentro de casa. Talvez você olhe e fale, estou bem empregada, minha empresa está indo de vento e polpa, né? E o ambiente de Marta, de Maria e Lázaro era um ambiente que Jesus frequentava. Era um ambiente que não faltava adoração. Jesus um dia vai jantar na casa de Lázaro. E nesse jantar na casa de Lázaro, Maria, ela quebra um vaso de alabastro e vai adorar o Senhor. E aquela adoração, Jesus fala assim, ó, ficou marcado, vai ser lembrado para sempre por aquilo que ela fez. Mas isso não impediu que Lázaro adoecesse. Isso não impediu que a dificuldade chegasse naquela casa. Talvez a dificuldade ela vai bater na sua casa, isso vai acontecer. Pode ser que venha uma crise no país, uma porta se fecha. Quantas vezes já não se fechou a porta? Por exemplo, nós tivemos aqui na cidade de Pederneiras, no sábado de manhã, se eu não me engano, sexta-feira de manhã, os funcionários da Casa Bahia chegou para trabalhar, está todo mundo dispersado. Chegou lá em Bauru para trabalhar, 2 lojas da Casa Bahia em Bauru, está todo mundo dispensado. Foram 289 lojas da Casa Bahia fechadas aqui no Brasil. Você imaginou quanta gente desempregada? Foi no mês de agosto. Você entendeu que muitas vezes não depende de você. Por exemplo, nós tivemos aqui em Bauru recentemente, eu não lembro qual que é a empresa, foi a Ajax, não lembro qual que é, se foi a Ajax, se eu não me engano, eu não lembro qual que é. A Gerdau. Mês passado, se eu não me engano. Retrasado. O funcionário chegou para trabalhar, nós estamos dispensando todos os funcionários, porque nós vamos fechar aqui. Muitas vezes não depende de nós. Muitas vezes vai chegar um momento que pode acontecer de uma enfermidade na vida de alguém. Todos nós estamos sujeitos, nós habitamos num corpo físico. Assim como Lázaro ficou enfermo. Lázaro adoeceu. Eu quero dizer que alguns sinais podem acontecer. E a palavra, o conselho que eu te dou nessa manhã, fica atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Você é empreendedor, você é empresário, fica atento aos sinais da sua empresa. Opa, começou a cair as vendas, o que está acontecendo? Um mês pelo outro, um mês é normal oscilar. É normal. Mas 3 meses consecutivos, tem que acender o sinal de alerta. Por quê? Porque é a hora de você o quê? Buscar uma direção de Deus. Vamos supor que a Kelly atende 100 clientes no mês. Mês que vem, 80. No outro mês, 70. No outro mês, 50.
São 50%. Oh, peraí. E talvez o problema não é ela. Quantos anos você está no ramo? 7 anos. Não é um problema, não é ela. É um momento, é alguma coisa que não está bem. Nós percebemos, por exemplo, queridos, esse ano de 2026, nós percebemos que as pessoas, elas estão consumindo menos. Por quê? Porque subiu muitas coisas. Você vai no mercado, é só Jesus. 5 sacolinhas, 100 milão cada sacolinha. Primeiro eu falava assim, primeiro eu falava assim, 3 sacolinhas, 100 reais. Que 3? Hoje uma sacolinha, meia. Se pegar 1 quilo de carne, dependendo da carne, já é 65 reais. Essa é a realidade, irmãos. Então, às vezes o cenário não está bom. Mas não é porque o cenário não está bom que você vai naufragar. Não é porque esse cenário não estava bom que as coisas não tiveram resultado. Eu quero te dizer, queridos, que algumas coisas fazem a diferença na nossa vida. A primeira coisa que eu quero te dizer, o que gerou, que transformou essa história de derrota em uma história de vitória, uma história que terminou bem, aquilo que poderia ter terminado mal, aquilo que aos olhos da medicina, aquilo que aos olhos da sociedade, aquilo que aos olhos da pessoa não tinha mais o que fazer, talvez o decreto na sua vida é não tenho o que fazer, olha, já falaram que não tem o que fazer, o médico falou que não tem o que fazer, olha, não sei mais o que fazer com a minha vida, na minha área financeira, eu não sei o que fazer mais com o meu filho, eu não sei mais o que fazer no meu casamento, eu já não sei, já tentei de tudo na minha vida profissional. Eu quero te dizer que é exatamente esse cenário, o cenário que Deus quer gerar, transformação, que Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, é o cenário que Deus vai agir na sua vida, é o cenário que Deus vai entrar para fazer coisas novas, para que o nome dele seja glorificado. Deus quer glorificar o nome dele na terra, através da sua vida. Só tem uma forma de Deus glorificar o nome dele, é através de você. É quando as pessoas olham e dizem, olha, esse não dá mais resultado, olha, esse não tem o que fazer. Eu quero te dizer que aí está começando uma nova história, e essa história começa você trazendo Jesus para a sua vida. Fala para o seu irmão, Jesus precisa estar na sua vida. Jesus precisa estar na sua casa. Fala para ele, Jesus precisa estar lá no seu trabalho, amém? Jesus precisa estar na sua faculdade. Jesus precisa estar no seu lar. Jesus precisa estar lá na sua empresa, meu irmão. Jesus precisa estar na sua vida. Ele tem que participar da sua história. Ele precisa estar com você. Jesus precisa estar na sua vida. Jesus estava na vida de Lázaro, de Marta e de Maria. E isso era suficiente. Não é porque havia problema que tudo ia dar errado. Não é porque havia problema que as coisas iam terminar mal. Jesus estava naquela família porque aquela família trouxe Jesus para lá. Jesus era amigo da família. Jesus se relacionava com eles. Mas é interessante, queridos. Se creres, verás o quê? A glória de Deus. Mas é interessante que os problemas, eles nos abalam. O problema, muitas vezes, vai nos abalar. E é aí que nós precisamos ser movidos pela nossa convicção. Quando o problema acontece, Marta, ela diz assim, queridos, para Jesus, no versículo 21. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão
não teria morrido. Marta, nesse momento, ela é levada pelas circunstâncias. Primeiro, queridos, traga Jesus para a sua vida. Amém? Segundo, não se esqueça que Ele está na sua vida. Porque muitas vezes o nosso comportamento é um comportamento de como nós não conhecêssemos o autor e consumador da nossa fé. A enfermidade bateu na sua porta. O desemprego bateu na sua porta. A crise financeira bateu na sua porta. A crise familiar bateu na sua porta. A crise conjugal bateu na sua porta. A crise bateu lá no seu trabalho. Você está sendo perseguido lá no seu trabalho. A depressão bateu aí. O sentimento de abandono, de solidão, o sentimento de fracasso, de tristeza, as derrotas bateram aí. Não se esqueça que Jesus está nesse cenário. A palavra do Senhor diz, queridos, começa relatando. Olha, capítulo 11, estava enfermo, certo, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo. Ele enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer: Jesus, aquele a quem amas. Olha só, Lázaro era o que? Amado de Jesus. Lázaro era o que? O homem que Jesus amava. Está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado. Segundo, não se esqueça que Jesus está com você. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que Jesus mandou os discípulos atravessar do outro lado num barco. Amém? E é gostoso levar o papel, é uma aventura. A fé é uma aventura, amém? Pensa bem, um domingo desse, um louvor desse, um ambiente de adoração desse, amém? Onde você sente a presença de Deus. Sabe, irmãos, eu sou um pastor que eu nunca vou, eu como pastor, irmãos, pastor Marcos Salomão, eu nunca vou, queridos, nunca vou trabalhar as suas emoções, fazer algo com você emocionado, porque não é, a fé não é emoção, amém? Eu quero ensinar isso, eu quero que você aprenda isso. Você está tudo emocionado aqui, quebrantado, sabe, irmãos? Eu nunca vou fazer isso. Aí você está quebrantadinho. Eu falo, agora, irmãos, eu senti uma direção de Deus aqui. Oh, glória, eu estou arrepiado, irmãos. Você está sentindo aí? Você está sentindo aí? Eu estou sentindo aqui, amém? Deus acabou de falar comigo agora, ó. Receba, irmão. Você vai trazer uma oferta de R$100, que é algo sobrenatural vai acontecer na sua vida nessa semana, amém? Se é só para quem tem fé, amém? Você nunca vai ver eu fazer isso, irmãos. Por quê? Porque se Jesus te ama, Jesus te ama. A fé não é emoção. A fé é o quê? Razão. Certeza, convicção. Carlão, estou sentindo de Deus, Carlão, é hoje. Carlão, eu sei que Deus vai te honrar na pescaria sexta-feira que vem. Só que você precisa liberar uma oferta de R$200 hoje. Deus não vai fazer isso. Não, irmão. A Bíblia relata que Jesus o quê? Amava. Não se deixe levar pelo cenário da derrota. E quando os discípulos entram no barco, entrar no barco é uma aventura, irmãos. Entrar no ambiente de glória e o barco está navegando e tudo está dando certo, irmãos. É uma maravilha. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que o quê? No meio do mar. Veio o quê? Uma grande tempestade.
tempestade. Você está entendendo que cenários onde Jesus está, também está sujeito a passar por situações. Muitas vezes são situações, se levantou, irmão, quer dizer, não tinha. Jó dormiu próspero, rico, e acordou pobre, sem nada, perdeu tudo. Mas Deus estava com Jó. A palavra do Senhor diz que Jesus estava no barco, e a palavra do Senhor diz que quando eles chamaram Jesus, o que Jesus fez? Repreendeu a tempestade. Por quê? Porque ele estava no controle. Desde o começo, quando Jesus ouve, olha, Lázaro está o quê? Doente, chegou até ele. Eu quero te dizer, queridos, não esqueça que Jesus está na sua vida. O seu comportamento não pode ser um comportamento de como uma pessoa que não tem Deus, que não tem esperança, que não tem em quem se apoiar, em quem buscar. Parece que muitas vezes o problema se torna maior que Deus na nossa vida. Parece que a enfermidade se torna maior do que aquele que te chamou, daquele que te chamou para das trevas, para a sua maravilhosa luz, daquele que te chamou para viver coisas sobrenaturais. Nós vivemos coisas sobrenaturais. Terceira coisa que eu quero que você saiba, queridos, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. A palavra do Senhor diz, queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está cooperando na sua vida. Pastor, uma porta se fechou. Oh, meu irmão, a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. Se essa porta se fechou, meu irmão, há uma porta maior, há algo maior da parte de Deus para a sua vida. Deus está te tirando do lugar do conforto para te levar a viver coisas maiores. Aleluia! Vocês lembram da moça de 28 anos do trabalho que foi mandada embora? Vocês lembram ou não? Lembro, né? Semana me mandou uma foto. Agora você não pode me chamar mais desempregada. Eu andava brincando com ela. Assim, você é desempregada, né, amor? Eu vou te dar uma notícia, você está desempregada. E ela, pelo amor de Deus, já está trabalhando de novo. Amém? E eu tenho certeza que ela vai prosperar onde ela está. Muitas vezes estamos chorando, lamentando, desesperados, com ciclos que se encerram na nossa vida. Ontem eu estava com a minha linda esposa no parque ecológico, ouvindo o cantar dos passarinhos com ela. Ó, você viu? Ó, você viu, né? Aprende aí, os maridos. Falar nisso, os maridos, dia 29 de agosto, nós temos um encontro de varões lá no Paturiz, lá no rancho do pai do William, lá, amém? Esse mês eu fiz uma estratégia diferente, irmãos. Falei, vamos lá no Paturiz, pelo menos lá as mulheres não vai perseguir a gente, amém? Por isso que eu marquei lá. Dia 29 de agosto, encontro dos varões lá no Paturiz, no rancho. Eu virei e falei para a Célia, uma meditação minha. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Já parou para pensar isso? Ao longo da sua vida, quantas pessoas passaram por ela? E ao longo da sua vida, quantas pessoas permaneceram nela? Não vão permanecer porque não vai colaborar com o propósito. Às vezes vão passar por um período. Esse período era para cumprir algo na sua vida, ou você cumprir algo na vida dela, e depois elas vão embora. Então eu quero te dizer um conselho, não fique se apegando a pessoas. Porque as pessoas vão embora. Quantas pessoas já partiram da sua vida? Você fala, nossa, era tão amigo meu, era tão amiga minha. Nossa, pastor, eu comprava a briga, comprava. Não adianta, não resolveu nada. Mas eu quero te dizer que Jesus não, queridos. Jesus não. Eu falei, sério, ao longo desses 21 anos, ao longo de 25 anos,
fazendo a obra de Deus e pastoreando. Quantas pessoas já passaram na minha vida? Quantas pessoas passaram por mim e não permaneceram na minha vida? Por quê, queridos? Porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas vão sendo trabalhadas na sua vida. Há ciclos na sua vida. Ciclos que começam, ciclos que se encerram. Jesus, ele estava no controle, queridos, da vida de Lázaro, dessa família. Quando ele recebe a notícia, ele diz, olha, esta enfermidade não acabará com morte. Pastor, mas Lázaro morreu, mas Jesus estava no controle. Todas as coisas cooperam. Havia um propósito sobre a vida de Lázaro. Muitas vezes alguém fecha as portas para você, há um propósito. Muitas vezes alguém te abandona pelo caminho, há um propósito. José, olha a vida de José, irmãos. José foi perseguido pelos irmãos, só não morreu porque um outro, chamado Rubem, intercedeu. Ou não, vamos fazer o seguinte, em vez de matar, vamos vender. Cada porta que foi se passando na vida de José. Talvez você está enfrentando uma guerra na sua vida. A guerra é familiar. Não se entende. As coisas não acontecem. As coisas não dão certo. Parece que o coração fecha, endurece. Você tenta se aproximar, não dá certo. Você faz a sua parte, não dá certo. Fala, pastor, eu faço a minha parte, mas do outro lado, amém, glória a Deus. Deus tem um propósito, irmãos. Deus tinha um propósito com José, de livrar aquela família. De repente, Deus está trabalhando com você para um grande propósito, você não entende. De repente, Deus está olhando para você. E você está começando nessa manhã, você está aqui, porque Deus olhou para você e disse, olha, através de você, eu vou salvar a sua família, como Deus usou José para salvar a família dele de um tempo de fome e de morte. Ei, Deus está usando você para livrar pessoas da morte, morte espiritual, morte física. Deus tem o poder de usar a sua história para transformar uma história, aleluia. Talvez é você, José não questionava. É interessante que não se esqueça. Deus está no controle da sua história. José nunca se esqueceu disso. Os anos foram passando. Muitas vezes as dificuldades, queridos. Muitas vezes as dificuldades, elas vão causando desânimo em nós. A palavra do Senhor diz assim, que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Quantas pessoas já estão desanimadas com aquilo que tem pedido para o Senhor? Quantas pessoas estão atravessando um deserto? Meu irmão, eu não sei quantos anos é o seu deserto. Eu não sei se o seu deserto é 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu não sei também se o seu deserto é 1 ano, é 6 anos. É 6 meses, 3 meses. Cada um tem um deserto para atravessar. Mas eu quero dizer que nesse deserto Deus está atravessando com você. Quero te dizer que nesse deserto Deus está no controle da sua vida. Nesse deserto Deus está te forjando, te capacitando. Sabe, queridos, o que você vai fazer nesse deserto? Eu quero te dizer que pessoas que estiveram no deserto, nós tivemos 3 classes de pessoas no deserto. A primeira classe de pessoas, as pessoas que murmuravam de tudo. As pessoas que reclamavam do que estava acontecendo. As pessoas que liberavam palavras negativas daquilo que estava acontecendo. Eu quero dizer que quanto mais palavras negativas você liberar, mais a sua vida vai travar, mais você vai parar, mais você vai estar estacionado, mais você vai andar para trás quando você libera palavras negativas. Quando você diz que a sua vida ela não serve para nada, quando você diz que o seu trabalho é um trabalho ruim, quando você diz que o seu salário é um péssimo salário, que você ganha mal. Quantas pessoas estão se auto-amaldiçoando, dizendo, olha, eu ganho mal, o meu salário não dá
para nada. Olha, meu casamento é péssimo. Olha, meus filhos são problemáticos. Olha, o meu marido é problemático. Olha, meu irmão, as pessoas estão se auto-amaldiçoando. Ontem eu estava olhando no Facebook uma pessoa que eu conheço e ela colocou uma frase assim: olha, quando só uma pessoa tem que ficar tentando mudar pela outra, o casamento se torna pesado. E lá no comentário uma abençoada colocou assim: olha, meu casamento tá uma porcaria, só Jesus na causa, eu só torno esse casamento por causa do meu filho. E aí eu entendi por que ela está nessa vida. Aquilo que ela libera. A palavra que você libera tem poder sobre a sua vida. A palavra que sai de dentro de você é o combustível que o inferno precisa para derrotar a sua vida. As palavras que você libera é o suficiente para que Satanás ele ache legalidade de trabalhar na sua vida. Quando ele não encontra palavras negativas, quando ele ora, fala, vai dar tudo certo. Está um caos, mas vai dar tudo certo. Nós somos negativistas, não, mas nós sabemos em quem nós cremos. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. A palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 37, que Ezequiel é levado pelo Espírito a um vale. E esse vale estava cheio de ossos. O que tinha lá? Ossos? A realidade, o osso está seco. Qual é a sua realidade? Está bravo, pastor. Qual é a realidade? Não, a enfermidade está acontecendo. Qual é a realidade? Estou numa crise, pastor. Qual é a realidade? Eu estou endividado, pastor. Qual é a realidade? Meu casamento está em crise, pastor. Qual é a realidade? Meu filho está desviado, pastor. Qual é a realidade? Meu filho está na droga, meu filho está no álcool, meu marido é alcoólico. Essa é a realidade. Qual é a realidade? Eu estou num deserto espiritual. Qual é a realidade, pastor? Eu estou infeliz. Essa é a realidade. Mas a palavra do Senhor diz que nós não cremos naquilo que nós vemos. Eu creio naquilo que o quê? Que Deus pode fazer. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, por um acaso poderá reviver esses ossos secos? E qual é a resposta de Ezequiel para Deus? Senhor, tu sabes. Por quê? Porque a fé dele não estava baseada no quê? Naquilo que ele estava vendo. Muitas vezes nós ficamos olhando para o tamanho do problema. Não era ossos secos. Era desanimador. Talvez você olhe para o tamanho do buraco do problema e fale, é desanimador. É desanimador. É que nem você carregar 1000 tijolos na mão para dentro da sua casa. A hora que você pega 6 tijolos no dedo, você olha, tem 994 tijolos. Não é? Não é? É desanimador, não é, Ronaldo? Felipe, já parou para pensar? Você pega 6, tem 994 ainda para carregar, Anselmo. É desanimador. É desanimador. Você vai carregar um caminhão de areia para dentro da sua casa na carriola. Você tirou uma carriolada, você viu, fala. É desanimador. Não é, irmã Cláudia, que estão construindo lá, não, André? Senhor da glória, é desanimador. Talvez você olhe para o problema e é desanimador. Talvez você olhe para o tamanho da crise. É desanimador. É desanimador porque você está olhando para a crise, para o problema, porque os seus olhos estão focados lá. Mas quando eu começo a focar no autor, naquele que tem poder sobre todas as coisas, quando eu mudo a minha visão, quando eu mudo o foco da minha visão, então eu começo a mudar as circunstâncias. Quando eu carreguei 6 tijolos, não, daqui 2 horas, 3 horas eu vou acabar. E aí você não fica olhando, mas você continua a fazendo, continua trabalhando. Daqui a pouco você olha, opa, só falta 300 tijolos, opa, daqui a pouco não tem mais nada.
e quando você olha, está zerado, você vai dizer, eu venci. Eu venci. Sabe, querido, todas as vezes que eu enfrentei grandes crises, sabe o que eu fiz? Olhei para minha esposa, olhei pelo meu filho, olhei para mim, olhei para Deus e disse, eu não posso fracassar. Eu não posso fracassar. Eu tenho pessoas atrás de mim que dependem de mim. Então eu não posso fracassar. Todas as vezes que eu tomava um não, eu olhava para minha esposa, olhava para meu filho, olhava para Deus, olhava para mim e falou, eu não posso fracassar. Eu vou continuar. Para quem você está olhando? Qual é o foco da sua vida? Pensou, irmão João? Irmão João constrói, construtor, irmão Antônio, pedreiro, cadê o irmão Antônio? Está lá. Começa uma obra, você já parou para pensar? Vem a planta, o projeto, aquela coisa enorme. Aí vai lá, abriu o alicerce, fala, Senhor da glória. E antigamente que abria no enxadão? Vocês lembram? Lembram, irmão? Agora não, né? Uma vez eu fui contratado, irmãos. Olha só. Fui contratado para abrir alicerce de 1 metro, se eu não me engano, lá na fazenda Itaúna. Lá na Itaúna. Era R$1 o metro, eu lembro até hoje. R$1 o metro. Para você abrir alicerce. Não lembro, acho que é passar fiação e encanamento por baixo. Irmãos, trabalhei das 7 às 11. Abri 3 metros. Pensa, pedra pura, irmãos. Nunca mais voltei. Nunca mais. Eu quero te dizer aonde estão os seus olhos. Ezequiel, ele surpreende Deus. Quando ele diz, tu sabes, Senhor. Por que Deus sabe? Porque a história sua é a história de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele te chamou. Você nasceu, queridos. Olha para você agora. Você nasceu com um propósito de Deus, eu não sei. Como que a tua história de vida caminhou até aqui? Eu quero dizer da parte de Deus, como um homem de Deus, autorizado pelo Espírito Santo de Deus a te falar nessa manhã, se você propor nessa manhã acreditar que Deus está na sua história, que Deus anda com você, que Deus está no controle da sua vida, que a sua história já está escrita por Deus e que nessa manhã você tem um propósito, quer fazer um propósito de andar com Ele, seja onde for, seja como for, de se firmar com Ele e dizer, Senhor, não importa o que eu vou passar, mas eu estarei contigo até o fim, aleluia, eu estarei contigo, eu quero te dizer que essa história vai terminar bem, aleluia, que essa história vai ser uma história que vai glorificar o nome de Deus, aleluia. Jeremias, ele profetiza um povo que estava desesperançado, e Deus usa Jeremias para dizer, eu é que sei o pensamento que eu tenho de vós, aleluia, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, aleluia. Deus não te chamou para viver sofrendo, aleluia. Deus não te chamou para isso. Se você crer nessa manhã, queridos, que Jesus está no controle da sua vida. Ezequiel tinha essa convicção ao dizer, tu sabes. Não quer dizer que há algo que não deu certo na sua vida. Há momentos na nossa vida que não dá certo. Há momentos que você erra nas suas decisões. Estava outro dia meditando na maturidade. Eu falei, a maturidade é algo tremendo na nossa vida. Que nos torna pessoas mais seguras. Quando nós somos maduros em todas as áreas da nossa vida. Nós estávamos na casa do Rodrigo e da Elisângela assistindo o jogo do Brasil. Quando o Brasil foi eliminado, a Giovana também estava lá. Aí o Davi e o Isaac chorando. Porque o Brasil foi eliminado. No primeiro jogo da Copa, eu falei pro Léo, Léo, a seleção aí sem chance. Pensa uma seleção ruim. Eu já achava que não passava nem da... Eu nunca vi uma seleção tão ruim como essa. Maturidade. Quem viu a seleção de 2002, de 94 jogando, ué, irmão Val, para ver esses caras,
Aí para ajudar, irmãos, para ajudar essa seleção que não era boa e só tinha mais ou menos, o Vini volta com a Virgínia. Agora acabou mesmo. Você está entendendo? A maturidade. Maturidade te leva a ser seguro. Ezequiel era um homem o quê? Maduro espiritualmente. Deus nessa manhã quer trabalhar a sua maturidade espiritual. O que me revela a imaturidade espiritual? Primeiro, as minhas inconstâncias. Uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Um dia eu creio, outro dia eu não creio. Por quê? Porque eu sou inconstante. Um dia eu leio a Bíblia, no outro dia... Tá falando para a irmã Marilda, né? Que gostoso, irmãos. Fazer a leitura diária. Quanta coisa aprendemos. Eu falei, irmã Marilda, achei até o Jair na Bíblia. Achei até o Jair essa semana na Bíblia. Ó, o Jair está aqui na Bíblia, rapaz. Quantas coisas você vai aprendendo. Quantos erros, quantos acertos. Quantas atitudes nobres que levaram pessoas a se tornarem relevantes. Quantos exemplos de fé, de força, de coragem. Quantos vacilos. A maturidade, queridos, nos leva a ser constantes. Um dia eu oro, outro dia eu não oro. Um dia eu estou na igreja, daqui a pouco eu passo 3 meses, 2 meses sem ir para a igreja, sem se alimentar. Nós precisamos pegar um caminho de maturidade. Ezequiel era maduro e pela sua maturidade. Por que nós destruímos os nossos relacionamentos em maturidade? Por que falimos a empresa em maturidade? O dinheiro que entra no caixa não é seu. É da empresa. Você tem o seu prolabore, o seu salário. Me lembro, uns amigos meus abriram uma padaria, em 6 meses eles quebraram. Eles investiram dinheiro alto na padaria, 6 meses quebraram. Mas tudo que entrava na padaria fazia churrasco. Churrasco era todo dia. A padaria só fechava com saldo negativo. Quantas vezes queremos gastar mais do que ganhamos? Um dia nós estávamos conversando no grupo de comunhão, eu, o Val e... Não lembro quem que era. Quarta-feira agora, eu, o Val, não lembro mais quem que era. Acho que é o Anselmo, né? O Anselmo. Que a pessoa gastava tanto. O devorador começou a fazer campanha para ser liberto daquela pessoa. De tanto que a pessoa gastava. E a imaturidade tem acabado com a vida das pessoas. Quer prosperar no trabalho, um dia vai trabalhar, outro dia não vai trabalhar. É sagrado uma falta por semana, uma falta a cada 15 dias. Para entrar 7 horas, chega às 7h05. Aí precisa de 1 hora extra, nunca dá. Como você vai crescer, meu irmão? Ezequiel era um homem maduro. E a maturidade dele levou ele a declarar, Senhor, tu sabes. E quando ele declara, queridos, então Deus libera uma palavra, queridos. A palavra é profetiza. É sobre isso que eu quero terminar nessa manhã, queridos. Quando Jesus chega no cenário, queridos, ele precisa trabalhar a fé daquelas pessoas. No cenário de morte, no cenário de tristeza. Então agora ele vai até Lázaro, onde Lázaro estava, queridos. E ele libera uma palavra. Jesus libera uma palavra. A palavra é: Lázaro vem para fora.
palavra tem poder de transformar a nossa vida. Por quê? Porque Jesus ele tinha a convicção que Deus ouvia. Marta diz, olha, eu sei que o Pai te ouve. Eu sei que tudo quanto pedires, o Pai vai te ouvir. E Jesus, ele tinha essa convicção que Deus o ouviria, que Deus responderia a sua oração. Então Lázaro estava morto há 4 dias, mas ali 4 dias enterrado. Ele estava morto há mais ou menos 7, 8 dias. Jesus libera naquele cenário uma palavra. Porque a sua palavra era acompanhada de fé, de convicção. As palavras, a nossa palavra, ela é através da oração. Começa a liberar oração na sua vida, começa a orar, começa a trazer à existência. A palavra do Senhor diz que Deus traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Meu irmão, isso parece louco diante dos homens, porque a palavra do Senhor diz que é loucura para aqueles que se perdem, para o homem natural é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, aleluia. Deus se manifesta, Deus se revela através da palavra, através da oração. Deus traz à existência coisas que não existem através da oração. Quando nós começamos a orar, eu me lembro, queridos, quando eu comecei a vender celular. Eu me lembro quando eu comecei a vender celular. E aí eu ia juntando todos os celulares que eu pegava com caixinha, eu ia juntando todas as caixinhas. Eu tenho essa foto até hoje. E as pessoas me perguntavam, você tem loja? E por um tempo eu ficava muito quieto, eu não tinha loja. Mas eu comecei a profetizar, a declarar que eu teria loja. Um dia eu lembro até hoje, estava no armário, eu juntei todas as caixas no armário. Eu tirei a foto lá do armário. Sério, lembra dessa foto? E aí eu postei um celular, a pessoa perguntou, você tem loja? Eu mandei a foto das caixas, falei, eu tenho loja. Mas eu não tinha loja. Mas aquilo foi uma palavra profética. Que Deus traz à existência. O que você está liberando sobre a sua vida? Qual é o seu nível de fé? Qual é o seu nível de convicção nessa manhã? O que Deus pode fazer na sua vida? Como você tem enxergado a sua vida? Comece a enxergar nessa manhã uma vida que vai glorificar a Deus. A Bíblia diz que quando Lázaro sai vivo, ele é ressuscitado. A palavra do Senhor diz que as pessoas glorificaram a Deus. Muitos judeus creram no Senhor. Talvez Deus quer usar a sua história para que pessoas glorifiquem o nome dele. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. A Bíblia diz que Jesus, ele libera a palavra, Lázaro sai para fora. Jesus, ele diz, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ela pôde contemplar a glória de Deus naquele ambiente. A palavra do Senhor diz que Abraão, ele creu contra a esperança, não se atentando para o corpo amortecido de Sara, que não poderia ter filho. Mas ele creu contra a esperança. Talvez nessa manhã você precisa crer, independente do momento. Eu quero orar por você. Eu quero ajudar você na sua fé. Eu quero orar, interceder pela sua vida. E você vai orar pela sua vida. E você vai colocar o seu impossível diante de Deus. Você vai propor diante de Deus, andar com Deus independente do momento, independente da circunstância. E você vai ver o milagre de Deus. Abraão não atentou para o corpo amortecido de Sara, mas ele creu no milagre. Amém? Se coloca de pé. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Quero orar por você. Quero declarar sobre a sua vida esse tempo. O tempo da sua cura, o tempo da sua história, o tempo da sua restauração, o tempo do seu milagre. Que você possa romper esse momento
que você está atravessando. Amém? Senhor, meu Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Essa manhã eu quero orar, meu Deus, para que em cada vida que aqui está, seja gerado um ambiente de milagre, Senhor. Que cada um tenha Jesus na sua vida, tenha Jesus na sua casa, tenha Jesus no seu trabalho, tenha Jesus, ó Pai, na sua empresa, tenha Jesus no seu casamento, tenha Jesus no seu relacionamento, tenha Jesus na sua vida espiritual. Meu Deus, eu sei que os dias, ó Deus, são maus. Muitas vezes nós somos acometidos de tantas coisas, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, coisas acontecem, ó Deus, e não está sob o nosso controle. Mas quando nós temos o Senhor, meu Deus, na nossa vida, então nós não devemos esquecer que o Senhor está na nossa vida. Nós não podemos nos comportar, ó Deus, como o Senhor, ó Pai, não estivesse na nossa história, não estivesse na nossa vida. Senhor, que nós tenhamos a convicção, ó Deus, que o Senhor está no controle da nossa vida. Que o controle é do Senhor na nossa vida, Pai, que nada está fora do controle do Senhor. Meu Deus, que nós possamos, ó Deus, estar, Deus, num ambiente de milagre, motivado por uma vida, Senhor, aonde haja maturidade espiritual para reconhecer, ó Deus, que o Senhor é aquele que sara, que restaura, que cura, que aviva, que transforma a nossa história, Pai. E que a nossa vida seja uma vida onde nós liberamos, ó Deus. Sempre podemos profetizar, ó Deus. E nós cremos, independente da circunstância, ó Pai. Não é o momento que vai me parar. Não é os meus erros, não é os meus fracassos, não é os meus tropeços, ó Pai. Ainda, meu Deus, que eu esteja, meu Deus, ainda que eu tenha, meu Deus, passado por um momento difícil, ainda que eu tenha tomado uma decisão errada, ainda que nada aconteceu, nós cremos, como Ezequiel creu, que o Senhor estava no controle, o poder era do Senhor, aquele cenário era caótico, mas assim o Senhor fez reviver aqueles ossos secos. Assim como José, meu Deus, creu, meu Deus, não questionou, ele confiou, meu Deus, no controle da vida dele ao Senhor. E ele pôde livrar os seus irmãos da morte, o seu pai, a sua casa, assim será com a sua igreja, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Creia, queridos. Deus está no controle da sua história. Creia que a sua família está no controle de Deus. Amém? O diabo não tem poder, queridos, para destruir aquilo que Deus te deu. Eu quero orar por essa família. Abraça seu